de ser um 666, do castigo de não entregar o dízimo, do nome Yeshua. Yeshua? O que tem? É porque ele só falava esse nome? Antes? Porque senão Jesus não vai ouvir se você não falar Yeshua. Não tem aquela história? Eixe, meu Deus. Isso aí, esse rapaz. paganismozinho aí. Isso, Yeshua é o saco de todo mundo. Yeshua, é uma Yeshuação de saco. É uma Yeshuação de saco. Todo mundo, olha, direto. De uma pequenez, de cão pequenez. Isso. Essa reflexão. Se Jesus só atende se a gente pronunciar o nome dele em hebraico. Meu Deus! Ele diz: eu fui encontrado por quem não me conhecia, não sabia de mim. Ai, até quando? Até quando, meu Deus? Mas ele vai citar mais coisas. Olha, de se faltar culto, não serei mais abençoado. Se eu pecar, o diabo tomará tudo que eu tenho, inclusive. E inclusive sofro há anos com pavor de perder a salvação, cara. Sim, que desgraça. Imagina só o sujeito ser salvo para viver com essa agonia de perder a salvação. É um inferno de salvação, né? Vou te dizer, a salvaçãozinha mais infernal. A frase dele agora, que eu já te falei no intervalo, é essa: tenho dificuldade em assimilar tanta liberdade, cara. Liberdade? Porque isso tudo aqui que ele citou, ele sabe que não, né? Não resolve nada. Sim, mas ele tem dificuldade de assimilar. Que liberdade, se o Evangelho nos liberta dessas coisas e nos liberta para que a gente seja servo de Cristo. Não para que a gente fique escravo de outras doenças e outras pulsões e outras expressões da nossa insanidade. Então, eu não sei o que ele quer dizer com tanta liberdade. Para mim, o Evangelho oferece a liberdade saudável, não é de menos nem é de mais, é liberdade. Liberdade de mais é licenciosidade, liberdade de menos é opressão dissimulada. Em nome do Evangelho. O Evangelho não conhece liberdade de mais nem liberdade de menos. A liberdade só é uma. Se a gente a exagerar, a gente se escraviza. Se a gente a podar, a gente se mutila. O Evangelho é um só. Não pode ter Evangelho potência 10 e Evangelho potência 1. O Evangelho é um só, meu irmão. E ele não propõe libertinagem, nem liberdades idiotadas. A liberdade dele é porque é vida saudável, normal, natural, porque Deus criou. De modo que eu não estou entendendo que pânico é esse dessa liberdade. Você está se referindo, portanto, ao choque entre o não e a vidazinha reduzida com a cabecinha de nós que você vivia antes. E a liberdade da glória dos filhos de Deus, revelada no Evangelho, que não nos põe no caminho da promiscuidade de nenhum tipo de escravização, mas nos mantém na liberdade. Liberdade para andarmos sóbrios e equilibrados, sem excessos e sem diminuições. O Evangelho a mais não é Evangelho, o Evangelho a menos não é Evangelho, o Evangelho é o Evangelho. E nele não há liberdade demais, só existe liberdade. E liberdade tem sua referência o amor. Nenhuma liberdade que haja contra o amor é liberdade. E nenhuma liberdade que me coloque no caminho da objetização do próximo no meu tratamento dele é liberdade, já é escravidão. É que você não percebeu ainda que a gente só vive livre se andar livre. E a gente só anda livre se andar na verdade. Portanto, na verdade não há excessos nem há diminuições. O que você sofre ainda é o pânico da doutrinação religiosa, que está presente no seu coração, inclusive com a desgraça desse medo diabólico que é a expressão do anti-evangelho de Jesus. Porque o livro de Hebreus nos diz, no capítulo 2, que Jesus veio a este mundo destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar aqueles
que pelo pavor da morte estavam sujeitos por toda a vida. Agora imagina você dizer que Jesus é o seu Salvador, mas você que garante essa salvação, se você manifestasse de maneira impecável, de maneira completamente perfeita, de maneira completamente a que a sua vida convença a Deus de que é um grande negócio para Deus salvar você. Significa dizer que até hoje você não entendeu que pela graça somos salvos. Não fui eu quem disse isso, é o apóstolo Paulo. Jesus também disse isso, não foi carne e sangue quem tu revelou essas coisas, foi meu Pai. É graça, revelação é graça. Eu não tenho como, Deus me faz perceber o que eu de mim mesmo não poderia. Graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vossas presunçosas boas obras, para que ninguém bata no peito e se glorie. Nem isso aí ainda você compreendeu direito. Porque no dia que você compreender isso, você vai saber que a salvação não é um ioiô. Dá e tira, dá e tira. Hoje ele está bom, salvação nele. Hoje ele falou bobagem. E gostou de umas cenas esquisitas na internet ou no cinema. Ficou até excitado, então tira a salvação dele. Aí ele faltou 3 cultos seguidos. O Espírito Santo se afastou. Meu irmão, onde é que você conseguiu acreditar numa loucura dessas? Isso é uma loucura. Isso é um Deus instável, um Deus transtornável, um Deus que pede perseverança de mim, ele não persevera em nada. Um Deus que diz que é para eu perdoar o meu próximo 490 vezes num dia e não perdoa os filhos dele em nada. Que Deus fariseu é esse? Que Deus incoerente é esse? Que Deus que não se parece com o Evangelho é esse? Um Deus que não se parece com o Evangelho não é Deus. Um Deus que não se parece com o Evangelho não é Deus. Você entendeu? Compare o Deus da sua cabeça com Jesus. E veja se o Deus da sua cabeça parece com Jesus. Se não parecer, o Deus da sua cabeça é o falso Deus. Mande-o embora. Ele não é Deus, é uma construção humana na sua cabeça. Você tem só a viagem do Evangelho a fazer, mano. Porque Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ninguém o arrebatará das minhas mãos. Eu conheço as minhas ovelhas, eu as guardo, eu as protejo, elas não se perdem. E textos como Hebreus capítulo 6, de 1 a 4, que diz que é impossível renovar para arrependimento, não está falando de bobagemzinha humana, não, que o cara foi ali, fez uma bobagem, chorou, se arrependeu, não. O escritor de Hebreus está falando ali do pessoal que estava negando a fé, pessoal que estava dizendo, não, Jesus não é tudo, Jesus sozinho não basta. A gente precisa também do templo judaico, dos sacerdotes judaicos, da lei judaica, do Velho Testamento, das cerimônias judaicas. A gente precisa também de um Jesus Yoshua. Você entendeu? Esse pessoal ali da Epístola aos Hebreus, capítulo 6, de 1 a 4, é esse pessoal que está deixando a fé e está preferindo voltar para Moisés. Está pensando que o descanso de Deus não é interior, é uma promessa exterior de sucesso e prosperidade do lado de fora. Estão pensando que os sacerdócios que aperfeiçoam são os feitos por mãos humanas, com sacrifícios de bodes e de touros e com barganhas. Esse pessoal que estava mais ou menos no estado de todos os crentes hoje em dia, deixando o evangelho, voltando atrás, é para esses que aquela epístola é escrita, o nome dela é aos Hebreus. Bem sugestivo, porque hebreu é o indivíduo que não anda para trás, ele cruza as fronteiras para frente, ele prossegue para o alvo. Para o autor da fé, é o hebreu. Como Abraão não voltou para Ur dos caldeus, andou na direção da promessa.
E sempre que Deus perguntava, ele dizia: eis-me aqui. Então, o que se está falando ali sobre aqueles que pecaram, conheceram o Evangelho e transgrediram e pecaram, não se os pode renovar para arrependimento, se está falando de gente que relativizou Jesus. Como a gente viu aqui, pastores instruindo seus pastores e suas ovelhas: ó, não preguem Jesus, nem a cruz, nem oração, nem obediência, nem confissão de pecados, nem nada disso, porque isso atrapalha o crescimento da igreja. A gente só pode pregar a teologia da prosperidade. Então, olhe bem, é para esse pessoal, para quem a cruz ficou relativizada, o sangue de Jesus já não é necessário. A gente compra a graça de Deus com dinheiro mesmo, em oferendas e altares de sacrifício monetário. A gente mantém Deus ligado a nós, não é permanecendo nele, ele permanecendo em nós, não, é frequentando um templo e fazendo trabalhos. Então, imagine o estado ainda da sua cabeça e veja se isso tem alguma coisa a ver com Deus. Com Jesus que disse: o reino de Deus está dentro de vós. Com Jesus que disse: eu e o Pai viremos para vós, faremos em vocês moradas, vocês são minhas moradas, o meu templo é vocês, vocês são o santuário, eu os amo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, o Senhor te acolherá, porque Ele é fiel e justo, e porque Ele não retroage em nenhuma das suas promessas, em nenhum dos seus dons, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, mano, por favor, creia na segurança da palavra. Você precisa entender o Evangelho, porque se não entender o Evangelho, tudo que eu estou dizendo aqui ainda é grego para você e para todo mundo que não entendeu a basicalidade do Evangelho, a pedra fundamental. Infelizmente, a maioria não compreendeu ainda. É isso aí, Caio. Bravo. Só para terminar a questão dele, posso? Pode. Inclusive fiz inúmeras campanhas, doei tudo que eu tinha em dízimos e ofertas. Hoje, Caio, os espíritas que me sustentam com cestas básicas aqui em casa. As igrejas onde pedi socorro dizem que dízimos e ofertas são para a construção do templo. É, né? Não recuarei para o espiritismo, mas é humilhante, pois a cada ajuda me questiono se a igreja não vai me ajudar. Ai, meu Deus. Estou a buscando a igreja Deus. não pode ajudar o necessitado, porque o dinheiro dela é para tijolo, é para construir babéis. O que vale mais? A construção do templo ou socorro a um irmão? Pergunte a Jesus. Veja o que ele respondeu sobre questões exatamente iguais a essa nos evangelhos. Ele disse: olha, o sábado não foi, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Se tem alguém aqui doente, qual é o esforço? Ele perguntou aos fariseus. Não é parar toda a obra, toda a atividade, ou qualquer que seja a devoção, e jogar uma corda e tirar esse irmão de dentro do buraco? Não é esse o caso? Pelo amor de Deus, é muito doído. Tem um vídeo aqui que me mandaram de um